Olá, eu sou Aldelice Queros, do Poder da Escolha, e hoje nós vamos falar sobre como somos capazes de eliminar pensamentos e emoções negativas. No final desse vídeo, eu vou passar para você uma técnica, dentre várias que existe, para você eliminar esses pensamentos negativos que te trazem emoções ruins. Mas isso vai ser só no final do vídeo, então eu peço para que você fique comigo aqui, para que você entenda como funciona a nossa mente em relação a essa questão dos pensamentos, ok? Eu vou começar a falar com vocês a respeito de um trecho da Bíblia. Eu fiz uma colinha, então eu vou passar aqui para vocês, para poder não errar, né, nenhum item, não esquecer de nenhum item do que fala a Bíblia a respeito daquilo que nós devemos focar os nossos pensamentos. E a Escritura ela diz assim, que os nossos pensamentos devem estar focados em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver alguma virtude nisso, é aí que deve estar os nossos pensamentos. E independente da sua religião, a Bíblia em si, ela é um livro que nos traz muita sabedoria, muitos ensinamentos, né? Hoje o mundo, até mesmo o mundo corporativo, tem usado a Bíblia como uma ferramenta para encontrar ensinamentos para o mundo corporativo e as pessoas têm sido cada vez mais bem-sucedidas com isso. E se o mundo corporativo está usando a Bíblia, por que nós não podemos também usá-la como exemplo aqui, né, nessa passagem, em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos? Então, quando a Bíblia ela diz a respeito de que nós nos dá um direcionamento sobre o que nós devemos focar, né, ela está sendo muito clara, são coisas boas, coisas que nos fazem bem. E o que vai acontecer se nós focarmos os nossos pensamentos em coisas boas? Nós faremos com que as nossas emoções gerem emoções boas. E por que o pensamento ele está ligado diretamente às emoções? Então, eu vou tentar dar um exemplo, né, para ficar melhor elucidado. Pensa no vento, né? O vento, nós não conseguimos enxergá-lo, né? Ele é transparente, a gente não vê o vento, né? Mas a gente consegue perceber a ação que ele produz por onde ele passa. Então, quando nós estamos na rua e vemos que o vento está passando, né, está tendo uma ventania, você percebe as folhas das árvores caindo, você percebe o lixo que, né, muitas vezes está na rua sendo jogado de um lado para o outro, você percebe as árvores se movimentando, você percebe o seu cabelo, né? Eu não, né? Porque agora eu não estou mais com o cabelo comprido, mas quem tem o cabelo comprido percebe o vento batendo nos cabelos, os cabelos, né, se esvoaçando, né, como numa propaganda de TV, você consegue perceber a ação que o vento tem, né? E muitas vezes o vento ele pode causar ações sem nenhum agravamento, mas também pode causar ações graves, né? A ventania, quando é um vendaval muito forte, ele pode arrancar uma árvore, né? Pode tirar uma árvore, aquelas árvores com troncos gigantescos, com raízes enormes, e o vento ele é capaz de arrancar pela raiz essas árvores. Às vezes ela quebra a árvore ao meio, né? Galhos são quebrados com muita facilidade, tudo por conta do vento. E o vento, nesse caso aí da nossa analogia, são os nossos pensamentos, ok? Os nossos pensamentos, eles são como o vento. A gente não vê da onde ele está surgindo, mas a gente sabe que ele está causando um reboliço dentro da nossa cabeça. Então, quando os nossos pensamentos eles são bons, esse reboliço causado dentro da nossa mente são boas, né? São tranquilas. Por quê? O pensamento ele está ligado diretamente com as nossas emoções. Tudo que nós pensamos, eles entra
em contato com as nossas emoções, e essas emoções é que traz a energia do nosso corpo, vamos dizer assim. É ela que nos dá a alegria de viver ou a tristeza de viver. Quando nós temos pensamentos bons, nós temos a alegria da vida. E essa alegria ela é contagiante. Quando você está feliz, quando você tem pensamentos felizes, quando você tem pensamentos bons, pensamentos agradáveis, pensamentos que te fazem sorrir, é, as suas emoções são transformadas também. Você se sente bem, todo o seu corpo se sente bem, você sente o desejo de sorrir, você tem o desejo de compartilhar com as pessoas a alegria que você está sentindo. É assim que funciona o pensamento juntamente com a emoção. Então todos os pensamentos que passam pela nossa mente, elas são transformadas em emoção, e essa emoção é que transborda e que nos dá a alegria de viver. E você percebe que quando você está feliz, quando você está radiante, todas as pessoas ao seu redor também têm essa percepção, elas conseguem ver no seu semblante. Quantas vezes, quando você estava feliz, alegre, mesmo que você não tenha contado o que aconteceu com você, alguém vem e fala assim: nossa, como você está bem, como seu semblante está bem, você está bacana, o que aconteceu que você está tão bem assim? Né? O que você está fazendo que sua pele está tão boa? Né? Não é assim que funciona? Então, as pessoas que estão ao seu redor, elas percebem isso. E aí você consegue contagiar com a sua alegria, com seus pensamentos bons, com as suas emoções boas, você consegue contagiar a sociedade que está ao seu redor, as pessoas que convivem com você. E essas pessoas, sendo contagiadas com pensamentos bons, com coisas boas, elas também vão produzindo isso na sociedade em que ela vive. E assim o bem vai sendo reproduzido. Esses dias eu li um livro que falava a respeito exatamente das emoções, né? E ele dizia que tudo se dá início na nossa mente. Qualquer coisa que nós vamos criar dá-se início na nossa mente. Todos os inventores famosos, né, ao longo da nossa história, eles não simplesmente acordaram e começaram a escrever, né, o que eles tinham que fazer e deixar de fazer. Não. Eles primeiro tiveram a ideia, primeiro veio no pensamento. E aí, daí em diante, eles começaram a projetar. E se fosse assim? E se desse para fazer desse jeito? Tal e tal e tal, até eles chegarem de fato na invenção, né? Em si e poder reproduzir isso para o mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles devem estar focados diretamente naquilo que é bom. Existe outra frase que eu tenho ouvido muito, que é: tudo que você foca, expande. Então, tudo que você foca, expande. Então, se você foca em pensamentos bons, ele vai se expandir nas suas emoções e isso vai contagiar as pessoas. Se você foca em pensamentos ruins, ele também vai expandir, mas ele vai expandir as suas emoções de forma ruim. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando, porque todos os nossos pensamentos vão ter consequências, sejam elas boas ou ruins. Da mesma forma que os nossos atos têm consequência, os nossos pensamentos também têm consequência para nós, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando. E aí você pode me dizer assim: mas eu não tenho controle sobre os meus pensamentos. Talvez você não tenha, de fato, um controle direto sobre os seus pensamentos, mas os seus pensamentos estão ligados diretamente àquilo que você ouve, àquilo que você sente, àquilo que você vê. Então, se você vê todos os dias coisas boas acontecendo ao seu redor, se você está cercado de pessoas boas, se você está cercado de situações favoráveis, os seus pensamentos tendem a ser pensamentos bons, pensamentos favoráveis, pensamentos do bem. Mas o inverso também é verdadeiro. Se os seus pensamentos eles estão direcionados
ou melhor, se eles estão sendo alimentados por ações, por aquilo que você vê, por aquilo que você sente de ruim, então você está contaminando os seus pensamentos, você está alimentando os seus pensamentos com coisas ruins. Então, por exemplo, se você é o tipo de pessoa, e aqui eu não estou fazendo julgamentos, ok? São exemplos, e aí você vai fazer uma análise sua e você vai ver se você se enquadra ou não nessa situação, né? Pode ser N outras, esse é só alguns exemplos que eu vou passar para você. Se você tem o costume de criticar as pessoas, de falar mal das pessoas, de estar rodeado de pessoas que falam mal de pessoas, a tendência dos seus pensamentos são maus. Você está alimentando seus pensamentos com coisas ruins. E aí você pode pensar, mas eu não falo mal das pessoas, eu só falo a verdade. Mas se esta verdade está denigrindo a imagem de alguém, você está fazendo mal para aquela pessoa. Você está falando mal, sim, daquela pessoa. Não importa se é verdade ou não. Se eu sempre ouvi desde criança que se eu não tenho nada de bom para falar de alguém, que eu me cale. Não falo nada, né? Não preciso expressar a minha opinião para tudo e para todos, né? Eu posso me conter. Eu não preciso falar a respeito da pessoa se eu não tenho nada de bom para falar dessa pessoa. Mas se você é esse tipo de pessoa, você está trazendo para o seu interior, para as suas emoções, coisas ruins. E isso vai se tornando meio que um vício. Você fala mal de um hoje, de outro amanhã, de outro depois de amanhã, e isso vai se tornando uma rotina na sua vida. Você acaba fazendo isso nem sem mesmo perceber. E o que você está fazendo consigo mesmo? Você está contaminando as suas emoções, porque os seus pensamentos vão ser voltados sempre ao que eu vou falar de mal daquela pessoa, mesmo que você não tenha consciência disso. Então, faz uma revisão na sua vida, vê se você está se comportando dessa maneira. E se você está, é hora de você dar um basta nisso. Outro exemplo muito comum é pessoas que costumam falar de doença. Porque eu vi uma reportagem a respeito de uma doença nova, tal, não sei o quê, papapá, pá. Meu vizinho teve câncer e ele tá mal e tá muito ruim. Nossa, eu até tô pensando em ir no médico porque eu tô sentindo umas coisas meio estranhas. A pessoa fala assim, eu tô com uma dor aqui no meu dedo. Nossa, menina, você tem que ir no médico porque o vizinho do meu vizinho, o pai do vizinho, morreu por conta de um problema assim no dedo. Começou do nada e aí virou uma ferida e começou a ter problema, amputou o dedo, depois amputou a mão e depois não teve jeito, morreu. Né? Você, com certeza, se você não é assim, espero que não, mas com certeza você conhece pessoas que são assim. Pessoas que uma pessoa fala assim, eu tô com câncer, a outra fala assim, nossa, com câncer, só isso? Eu tô com um estado terminal, né? Quer tirar vantagem da desgraça do outro, né? Tem muita gente assim. E o que que acontece quando você fica emanando doença, falando de doença o tempo todo? Só sai da sua boca doença, ou falar mal das pessoas, ou trazer para si essas doenças, como se você tivesse mais do que o outro, né? Se o outro está doente, você tem que estar mais doente, mesmo você não estando, né? Você passou por uma situação pior do que o outro, você está sempre numa situação pior, você sempre se coloca numa situação pior que o outro. Você cria essas situações. Então, você está criando isso, né? E involuntariamente, inconscientemente, você está colocando, alimentando os seus pensamentos. E isso faz com que você contamine as suas emoções. Então você só vai poder entregar doença, você só vai poder entregar negatividade para as pessoas e você vai contaminando as pessoas que estão ao seu redor. E por incrível que pareça, é muito mais fácil a gente ser contaminado pelas coisas ruins do que pelas coisas boas. É muito mais fácil
nós sermos bombardeados por coisas ruins do que por coisas boas. Então nós temos que zelar pelos nossos pensamentos, nós temos que estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, nós temos que estar atento como que são os ventos que estão passando pela nossa vida, pelas nossas laterais. Quem é que está participando de tudo isso? De quem eu tenho que me afastar? Né? Porque muitas vezes vou ter que me afastar sim. Né? E às vezes são de pessoas que eu quero bem. Às vezes essa pessoa que me contamina é meu pai, é minha mãe, são meus irmãos, são pessoas que eu amo, com quem eu convivi a vida toda, mas são pessoas que me contaminaram a vida toda. De repente, quem me contamina é meu marido, né? São os meus filhos, não sei, né? Mas você tem, de alguma forma, se você não puder se afastar fisicamente dessas pessoas, você vai ter que se afastar emocionalmente, você vai ter que se afastar mentalmente dessas pessoas. O que elas disserem vão ter que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você não vai poder permitir ser contaminadas por essas pessoas, mas você tem que estar atenta, você tem que perceber o que está acontecendo ao seu redor, quais são o alimento que você está trazendo para os seus pensamentos. Porque é baseado neste alimento que você está fornecendo aos seus pensamentos, que esses pensamentos que você acha que vêm do nada, é daí que está vindo. Ele não é do nada. Você guardou esses pensamentos, esse alimento, né, que foi dado aos seus pensamentos, eles foram guardados ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória. E eles ficam no subconsciente. E aí, todas as vezes que acontece algo parecido com aquilo, as emoções, elas afloram. Por quê? As emoções, elas são geradas pelos pensamentos. Você vai ter já fotografado muitos desses pensamentos no seu subconsciente. E aí, quando você tiver algo parecido com isso, as suas emoções vão florir. E aí você vai ter mais pensamentos negativos e mais emoções negativas. Mais pensamentos negativos, mais emoções negativas. E isso vai se tornando uma constância na sua vida. Então você tem que dar um basta nisso. Você tem que perceber aonde é a fonte das coisas negativas que você está trazendo para si e fazer com que sejam transformadas em coisas boas, e a gente vai falar como fazer isso um pouco mais para frente. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada aqui. Muito bem. Se você veio procurar esse vídeo, esse tema, é porque ou você está vivendo uma situação que você quer eliminar, um pensamento negativo que você quer eliminar, ou você conhece alguém que está vivendo isso, né? Você não tem se sentido próspera, você não tem se sentido feliz, você não tem se sentido contente, você não tem atraído bons pensamentos o tempo todo, né? Então, para que você tenha uma qualidade de vida, para que você tenha uma saúde plena, para que você tenha uma saúde física e mental, você precisa, como eu já disse, mudar os seus pensamentos. Porque senão os pensamentos ruins, eles vão se acumulando dentro de você e eles vão ficando cada dia mais pesados de ser carregado, até o ponto de você se adoecer de fato, né? Muitas doenças mentais, elas começam, não é do dia para a noite. Ninguém fica com problema mental do dia para a noite. Ninguém tem problema emocional do dia para a noite. São acúmulos que você vem trazendo durante toda a sua vida, como eu já falei. E aí chega um dado momento que as consequências, elas são avassaladoras, elas são destruidoras. Elas vêm como um rolo compressor sobre a sua vida e te esmaga de tal maneira que você pensa que não é capaz de sobreviver a isso. E aí passa a depender de remédios que não vão te curar. Eles vão apenas disfarçar a dor. Você só será curada, de fato, desses pensamentos negativos quando você conseguir identificá-los dentro de você e conseguir substituí-los por algo bom. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser do dia para a noite? Também não. Não vai ser do dia para a noite. Vai ser de muita luta,
de muita persistência, de muita garra e muita determinação. Mas eu estou certa que se você está procurando informações de como eliminar esses pensamentos negativos, de como eliminar essas emoções negativas, você já está dando o seu primeiro passo. Então, você precisa manter o foco, porque quem foca, expande, lembra? Então, você tem que focar no que é bom, focar no que te traz alegria, para que isso seja expandido na sua vida, nas suas emoções. Mas vamos, então, à técnica, né? Vamos falar a respeito da técnica que você pode estar trabalhando diariamente no seu ser, né? Para que você possa ir eliminando esses pensamentos ruins. Eu peço para que você não faça essa técnica dirigindo ou desempenhando qualquer tipo de atividade. O ideal seria que você fizesse num momento de tranquilidade, um momento que você não fosse, não pudesse ser interrompida, não corresse o risco de ser interrompida. Então, o que você vai fazer? Quando você estiver com pensamentos ruins, com emoções ruins, com sentimentos que você não sabe de onde vem, com ranço, com uma coisa, né, que você não sabe explicar de onde que é, eu quero que você feche os olhos. Você vai fechar os olhos e você vai imaginar na sua frente como que é este sentimento. Como são esses pensamentos? Como se fosse uma tela de cinema. Eu quero que você visualize. Você precisa se concentrar nesse sentimento, você precisa se concentrar nesses pensamentos. Eu sei que eles são ruins, eu sei que eles não te fazem bem, mas nesse momento você precisa se concentrar. E você precisa visualizar, como se fosse numa tela de cinema. Visualize que formato tem esse sentimento que está te incomodando nesse momento. Qual é o formato dele? É um triângulo? É um círculo? É uma bola? É um quadrado? Não sei. Você sabe quais são, como é a forma disso. Visualize, sim, sinta. Sinta esses pensamentos, sinta a emoção e diga: qual é o formato disso? Eu vou usar aqui um quadrado como exemplo. Então, para mim, a emoção é um quadrado. E esse quadrado, ele tem uma cor. Qual é a cor do seu sentimento? Qual é a cor da sua emoção? Qual é a cor do seu pensamento, esse pensamento ruim que você está tendo agora? Qual é a cor? Para mim é marrom. A minha cor é marrom, mas para você pode ser azul, pode ser preto, pode ser marrom, não sei, vermelho. A cor é sua, o sentimento é seu, a emoção é sua. Eu quero que você visualize qual o seu objeto e qual a cor que você dá para esse objeto. Visualize ele aí na sua frente. Enxergue ele aí na sua frente. Isso, muito bem. Qual é o tamanho disso? Ele é pequeno? Ele é grande? Ele é gigante? Qual o tamanho? O meu quadrado, ele é mais ou menos do tamanho de uma janelinha, aquelas janelinhas de banheiro, aquelas janelas menores. Deve ter uns 60 centímetros, mais ou menos. O meu quadrado tem mais ou menos 60 centímetros e ele é marrom. Que tamanho é o seu? O seu objeto, o seu formato? Qual a cor? Qual o tamanho dele? Isso, você consegue visualizar tudo isso? Eu sei que o sentimento não é bom, mas você precisa focar nisso. Você precisa visualizar de verdade na sua frente. Está visualizando? Muito bem. Agora eu quero que você faça uma fogueira. Você vai pegar um fósforo, deve ter uns galhos. Aí, na sua tela de cinema.
você vai formar uma fogueira, você vai botar fogo e vai fazer uma fogueira. Essa fogueira está com um fogo bem alto mesmo. Você vai pegar o seu objeto, com a cor que você escolheu, com o formato que você escolheu, e você vai colocar dentro dessa fogueira. E você está vendo ele queimando, 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 ele está queimando, queimando, e o fogo está ficando mais forte, porque está queimando toda essa angústia, todo esse ranço, todo esse sentimento ruim, essas emoções que não te pertencem. Todos esses pensamentos ruins estão sendo queimados nessa fogueira, e você está visualizando tudo isso agora. Você consegue visualizar tudo isso agora com muita clareza, você está sentindo o calor do fogo chegando perto de você. Você percebe o calor do fogo queimando todos esses sentimentos ruins. Tudo está sendo queimado, tudo está sendo queimado. E o fogo ele começa a diminuir, porque esse objeto, essas emoções, esses sentimentos foram queimados totalmente. E esse fogo se transforma, se transforma numa esfera, numa bola, uma bola branca, brilhante. Você já não vê mais o fogo. Agora você vê essa bola, uma bola branca que brilha, brilha, brilha muito essa bola. Você consegue vê-la, ela chega a ofuscar os seus olhos de tanto brilho que ela tem, de tão iluminada que ela é. E ela é muito branca como a neve, muito, muito branca, porque os seus sentimentos foram transformados. Eles foram destruídos naquele fogo, os sentimentos ruins, todos os sentimentos ruins foram destruídos naquele fogo. E agora eles foram transformados em sentimentos bons, sentimentos de paz, sentimentos de tranquilidade, sentimentos de satisfação, de alegria. E você vai pegar essa bola e você vai colocar dentro de você. Coloque dentro de você, pela boca, pelo peito, não importa, por onde você quiser. Ponha dentro de você, sinta essas emoções boas entrando dentro de você, tomando conta de todo o seu corpo, de todos os seus pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é prazeroso, tudo que te traz paz, que te traz tranquilidade, tudo que você tem de melhor está entrando agora através dessa esfera branca, brilhosa, cheia de luminosidade. Está entrando agora dentro de você. Sinta, sinta dentro de você, consiga visualizar tudo isso. Sinta entrando dentro de você. Muito bem, pode abrir os olhos. Isso, como você se sente? Talvez, de primeira, você não tenha conseguido sentir tudo, visualizar tudo. Dependendo da quantidade de emoções carregadas que você tem, isso possa não ser tão fácil. Mas faça isso todos os dias. Use essa técnica todos os dias, até que todos esses pensamentos e essas emoções sejam eliminados da sua mente. Mas principalmente, lembre-se, cada vez que um pensamento ruim vier na sua mente, elimine. Transfira esse sentimento, transfira esse pensamento, transforme ele num sentimento bom. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, o seu semblante será outro, o seu falar será de alegria, será de satisfação. As pessoas que estão ao seu redor vão falar para você: o que você tem feito? O que aconteceu com você? Você está feliz? Você está transformada? E eu quero que você me conte como foi sua experiência. Coloca nos comentários como foi a sua experiência com essa técnica, ok? E mais pra frente, quando você ouvir de alguém de que você está com um semblante diferente, eu quero que você venha e me fale também. Um grande abraço e até mais.